Silvia, é muito legal a gente estar juntas aqui, né, novamente, agora para que tu possa contar um pouquinho da tua história, que eu acho tão interessante compartilhar conosco aqui. Bom, para quem está nos escutando aí, a Silvia ela é engenheira mecânica e concluiu o doutorado dela recentemente em materiais. E a Silvia foi em busca de uma carreira fora da área acadêmica e hoje ela trabalha como engenheira de pesquisa em uma empresa na Alemanha. E como tantos brasileiros que têm vontade de morar fora, talvez vocês que estejam nos escutando sejam um deles, né? A Silvia foi em frente com os planos dela e conseguiu morar em outros países. Hoje está na Alemanha e trabalha trabalhando nessa área de engenharia e trilhando uma carreira aí de sucesso. Então, a gente sabe que nem tudo, né, que é tão simples como parece. Agora, a gente vendo a Silvia aí, né, linda como ela é, sorrindo, né, parece que foi muito fácil chegar aí, mas para todos nós, a mudança, ela passa por um momento de crise, né, e a crise nos tira da zona de conforto. E eu costumo comparar assim, o sucesso como um iceberg. As pessoas elas olham só a ponta desse iceberg, acham, não conseguem imaginar o tamanho do que está submerso. E no que está submerso, né, muitas vezes está aí o nosso suor e a força que é preciso para a gente poder vencer nessa jornada. E aí, Silvia, então, considerando assim, essa equação, né, felicidade igual a expectativa menos a realidade, eu gostaria que tu nos contasse um pouco como foram as tuas expectativas de morar no exterior, né, o que te motivou a essa mudança, e chegaste a pensar em termos de uma carreira internacional? Conta aí um pouquinho assim para a gente. Então, eu sempre quis morar fora porque eu sempre tive um desejo de conhecer o que não é da minha cultura local, digamos assim. Não era exatamente só profissionalmente que eu queria ir para fora. E a outra coisa é que eu já tinha percebido, quando eu escolhi estudar engenharia, que a engenharia no Brasil ela não era exatamente focada no que eu queria, que era mais desenvolvimento de projeto. Não é que não existe, tem, mas não é bem isso. Eu até trabalhei num projeto, uma época, de usina nuclear. E aí, nesse projeto foi muito interessante porque eu acabei trabalhando com o desenho das máquinas que iam fazer essa usina. Mas não era um projeto que a gente estava desenvolvendo, ele era um projeto comprado e aí estava adaptando para o mercado, as leis brasileiras, o terreno. E aí, depois de um tempo, durante a graduação, na verdade, eu já tinha feito intercâmbio aqui na Alemanha, na Universidade de Hannover, e eu fiz algumas amizades brasileiras, e aí algumas amigas minhas tinham voltado para a Alemanha para trabalhar. E eu sempre soube que a Alemanha é um lugar que precisa da mão de obra especializada, não só da engenharia, tem outras áreas também. E a Alemanha é o lugar onde tem digamos assim, esse berço dessa engenharia moderna, como a gente conhece. Então eu pensei, é lá que eu vou conseguir fazer o que eu quero. E aí eu peguei um visto, que é um visto que você tem que pegar estando fora do país, que eles dão para pessoas especializadas, mas com diploma de universidade fora da União Europeia. É um visto de procura de trabalho e aí eu vim para cá, em 3 meses eu consegui esse trabalho. Quer dizer, eu consegui um trabalho, não é o que eu estou exatamente atualmente. E daí já começaram várias situações que não me eram muito confortáveis, mas a gente tem que começar de um começo, de qualquer forma. Primeiro que eu tive que ir para o sul da Alemanha, que é um lugar muito mais tradicional. Então teve essa questão de se adaptar a esse outro estilo alemão de ser, porque a princípio eu queria ficar em Berlim ou talvez em alguma cidade mais no centro-norte. E aí a questão da língua, porque eu já falava alemão, mas também não era assim tão fluente. E muitas pessoas do meu trabalho não falam inglês, então isso gera uma barreira. E aí teve uma outra questão também, que todas as minhas amigas falaram assim, não fica procurando muito. Pega um primeiro trabalho
para ganhar experiência, porque conta muito você ter experiência do país. E aí depois você vai procurando uma coisa que você queira. E aí foi isso, eu consegui esse emprego em 3 meses, era um emprego também que pagava um salário ótimo, ia me garantir um visto de trabalho, era em alemão, então eu ia poder praticar o alemão e melhorar o meu alemão. Era dentro da área da engenharia, não era dentro da minha engenharia, mas era dentro da engenharia. É uma empresa que trabalha com software para a área automobilística. E dentro dessa empresa eu acabei que trabalhei em diferentes projetos, porque eu tinha interesse e meio que eu uma coisa eu já ia aprendendo, aí já digamos assim, já tomava, digamos assim, acho que falar fácil fica meio bobo de falar, mas é como se eu pegasse rápido e eu falava, nossa, mas eu quero ir ver o que está acontecendo naquele outro projeto ali, porque tem uma coisinha interessante, e aí eu fui indo. Mas nesse tempo eu vi que eu estava me distanciando muito da minha área, da engenharia mecânica mesmo, e também do que eu gosto de fazer como engenheira, que é mais uma coisa de pesquisa e de projeto, e não exatamente teste, que era mais ou menos o que acontecia, software e tal. E aí foi quando eu decidi procurar uma ajuda profissional de coaching com você, que foi ótimo, porque me ajudou a direcionar os meus focos, digamos assim, e limpar certas barreiras culturais também, porque eu acho que a questão da diferença cultural era uma barreira para eu entender que dava para rolar essa mudança. E aí, nesse meio tempo, a minha empresa abriu uma vaga externa, que eu me candidatei. O meu chefe já me conhecia, já sabia como é que eu era, resolveu me indicar para essa vaga e falou, escolhem a Silvia, porque a Silvia é boa. Ele até ficou triste, porque ele não queria que eu fosse, mas ele já sabia que ia ser melhor para mim e tal, e a gente tinha uma relação ótima. Tem ainda, né? Ele está lá no Sul, mas eu ainda tenho uma relação ótima com ele. E aí eu fiquei 3 meses fazendo treinamento em diferentes lugares e áreas dessa empresa para aprender umas coisas que eu tinha que aprender para trabalhar nessa nova vaga. E essa nova vaga é em Berlim. Então, atualmente eu estou em Berlim, eu estou no lugar que eu queria ficar, de fato. Eu confesso que no começo eu estava meio assim, cara, como é que vai ser esse trabalho? O que eu tenho que fazer? Como é que vão ser as pessoas? E a equipe com que eu trabalho é muito legal, meu chefe daqui é muito legal, tipo, me dei muito bem, todo mundo é alemão, mas tem muita gente estrangeira no trabalho, então a gente tem que lidar com outros times e aí a gente acaba falando inglês também. E esse time, basicamente, é um time de suporte que a gente pega tudo que vem de novo para a empresa que eu trabalho e vai testando o que funciona com o que, como que funciona, se isso aqui vai dar certo, se essa configuração existe, e aí exige um conhecimento tanto de software quanto de hardware, porque não dá para sair montando qualquer hardware com qualquer hardware. E aí tem uma liberdade enorme para experimentar, que é o que eu gosto. Então, assim, muitas vezes a gente, como é uma coisa em desenvolvimento, não existe um guia na internet, como fazer isso aqui funcionar. Então, a gente é que tem que fazer esse guia, a gente é que tem que descobrir como é que faz, como é que funciona. E aí, muitas vezes, tem a pergunta do tipo, será que se fizer desse jeito aqui, alguma coisa vai acontecer? E o nosso lema é, contanto que não quebre, a gente vai fazer. Então, eu tenho essa liberdade de falar assim, eu tô a fim de testar isso aqui, vou lá fazer, e meu chefe super, tipo, vai lá fazer. E para mim isso tem sido ótimo, na verdade, porque eu acho que é uma característica, uma qualidade, uma habilidade que eu tenho de trabalho que não estava sendo muito aproveitada antes, e dentre outras habilidades de trabalho, e eu acho que isso era uma coisa que me frustrava, na verdade. Essa é a parte que eu resolvi sair da zona de conforto, enfim, de uma coisa que me incomodava, e que aí o meu trabalho com a Silvânia foi muito bom para direcionar isso. E pronto, agora eu cheguei, acho que não no fim do que eu queria, mas cheguei num lugar que eu acho ótimo, digamos assim, porque o lugar é legal, o trabalho é legal e as pessoas são legais. Legal. Silvia, e é muito interessante também te escutar, conhecer a tua história, porque
muitos profissionais são expatriados para outros países, mas vão com uma estrutura de uma organização por trás, com todo um suporte, e que tu não tivestes, né? Tu fostes com coragem, com a cara e a coragem, e foste desbravando, abrindo os caminhos, abrindo oportunidades e conquistando os teus espaços. Desde o momento que tu tomaste a decisão de ir e que tu deste esse primeiro passo, quais foram os teus maiores, primeiro lugar, as tuas expectativas, quais eram os teus maiores desafios, né, nessa caminhada? E como que tu conseguiste superar isso, para estar hoje no lugar onde tu estás e poder dizer, cheguei onde eu queria, né, estou bem, quero ir além, mas já estou onde, num lugar legal. Tá. Essa é uma pergunta boa mesmo. Eu tinha uma expectativa de trabalhar na Alemanha numa área, que é essa área de máquinas, porque a Alemanha tem esse histórico de ser um país de tecnologia de ponta nessa área das máquinas. E eu também cheguei disposta apesar de já ter experiência no Brasil, eu cheguei disposta a começar como engenheira júnior ou até tipo, recém-formada. Porque era país novo, tem essa questão da língua, não sei o quê, não. E muitas amigas minhas já tinham me dado essa dica, assim, pega um trabalho, tenta pegar um trabalho que seja júnior, digamos assim, é mais fácil de conseguir, de entrar no mercado alemão, digamos assim. E acabou que eu não consegui um emprego na minha área, nessa área exatamente que eu queria, e aí eu fui vendo que muitas pessoas também não estavam conseguindo, e aí eu conversei com uns amigos meus alemães, que são dessa área da mecânica, e aí eu simplesmente descobri que esse mercado é um mercado que está meio que se dissolvendo, ele está mudando hoje em dia na Alemanha. Então, realmente já não tem mais tanto emprego nessa área. Então, essa expectativa foi uma expectativa que eu tive que superar. E aí, hoje em dia, eu penso que a dica que eu me daria, digamos assim, é procurar exatamente o que está rolando no país onde a pessoa quer se mudar. Quais são as profissões, como é que estão as vagas, o que as empresas estão querendo, porque eu só sabia que tinha emprego de engenheiro aqui, mas eu não via exatamente do que. E as minhas amigas são de outra área, então, assim, não dava para eu comparar com elas, porque, enfim, elas são de outra área, né? São da engenharia, mas outra área. E aí, tipo assim, como eu vim, digamos assim, de Malicuia, né? Uma outra coisa que para mim foi muito importante, mas isso é uma coisa que eu consegui fazer, tirar de letra, mas eu acho que tem muita gente que vem para a Alemanha e tem dificuldade. Não sei se todos os países são assim, mas a Alemanha é um país muito burocrático e não dá para dar bobeira, assim, não dá para você esquecer um documento, não dá para você escrever uma letra errada na hora que você preencher o documento, não dá, simplesmente não dá, tipo, não tem essa flexibilidade. Então, eu já vim para cá muito preparada. Tipo, eu resolvi traduzir todos os meus documentos para tipo, tradução formal em alemão. Botei aquela estampa que tem que botar para documento estrangeiro. Esqueci o nome agora, mas... Trouxe certidão de nascimento nova, porque a minha já era muito antiga. Então, fui no cartório, pedi uma nova. Título de eleitor também, tudo certinho. Eu não tenho passaporte europeu, né? Então, para essa coisa do visto, tudo tem que estar bonito, assim. Ainda mais porque eu já tive que renovar o passaporte aqui, e aí o consulado daqui, a embaixada pede muitos documentos. Então, você já tem que ter esses documentos aqui, como brasileiro, digamos assim. E aí eu me informei muito, assim, tipo, o que precisava para visto X, quanto que tinha que pagar, quais os documentos, quantas cópias, se esse visto não rolar, o que tem que fazer para o outro visto, etc, etc e tal. Sobre a questão do registro na cidade, porque quando você chega aqui, acho que isso acontece em todos os países da União Europeia, você tem que se registrar na cidade para dizer onde você mora. Então, tem que achar um endereço que você possa fazer um registro, que o dono do apartamento esteja de acordo com isso. Fazer a conta no banco, entender todos os números que eles vão te dar em relação a seguro-desemprego, tipo o INSS daqui, do imposto de renda, do seguro-saúde público também, tipo, fui me informando de tudo. E, nesse sentido, eu acho que os canais brasileiros são muito bons, assim, tipo, canais que eu digo, assim, os meios, né? Tipo, amigo, contato, página não sei aonde, blog de não sei aonde. É muito bom, tipo, dá muita dica boa mesmo.
E muita gente, às vezes, acha exagerado o que está escrito ali, mas não é exagero, porque é desse jeito mesmo. Então, essa expectativa foi uma expectativa que eu estava nivelada com o que era em relação ao país, assim. Mas eu dou total esse conselho, porque eu conheço gente que veio para cá sem visto, achando que ia ser fácil achar emprego, porque tem emprego sobrando, digamos assim, ou pelo menos tinha, e não conseguiu. Porque a regra é, você tem que ter o visto de procura de trabalho, fazer a troca do visto aqui quando consegue um contrato, ter o seguro-saúde, ter o banco, não sei o quê, e as pessoas não vêm preparadas. E uma outra questão que eu queria falar é que eu sempre tive, para mim, um objetivo muito claro, que era desenvolver a minha carreira. Eu até acho que eu tive que abrir mão de algumas coisas muito boas que eu tinha no Brasil para poder investir nessa área da minha vida. E eu vejo muitos amigos meus que vêm com uma expectativa de como se a vida fosse uma eterna festa, vai ser uma coisa eternamente boa, com tudo bom, e passa 2, 3 anos, não consegue se adaptar e volta para o Brasil. Conheço muita gente que já fez esse movimento. Então, eu acho que também tem isso de você entender como é que é a cultura do lugar, quais são os seus objetivos, e demarcar isso para não rolar uma decepção que seja difícil de superar, digamos assim, né? Porque eu também até entendo a pessoa que queira voltar, mas tomar cuidado com essas expectativas, digamos assim. Bem bacana. E falando dessas coisas mais práticas, a questão fiscal, impostos, como que foi isso para ti? Como é que é hoje aí na Alemanha? Então, eu achei que ia ser uma loucura, porque até os alemães acham difícil, a maioria deles usam um contador para fazer. Mas também, de novo, os contatos dos estrangeiros que moram aqui me ajudou muito. Assim, no meu caso, que é uma pessoa que trabalha, eu não tenho casa aqui, eu também não tenho investimento, eu não tenho empresa, então é muito mais fácil de fazer, porque eu tenho que dar muito menos prestação de contas. Eu confesso que eu fiquei com bastante receio de fazer esse imposto de renda daqui, e ano passado foi o primeiro que eu fiz. E tem uma questão, porque quando você tem que ir no Finanzamt, que a tradução seria o órgão de finanças da sua cidade, você tem que fazer um registro lá, que é lá que você consegue esse número de identificação, que é mais ou menos conectado ao INSS daqui. E aí, a primeira vez que o estrangeiro, digamos assim, tem que fazer a declaração de imposto, ele ainda não tem o número de declaração, ele só tem esse número de identificação. A tradução é exatamente essa. E aí eu já estava confusa, não sei o quê, mas aí os meus amigos estrangeiros da empresa, meus colegas, enfim, me explicaram que era assim mesmo, era assim que funcionava, que não tinha problema. E aí, tipo, aqui você pode escrever tudo. Você pode até querer escrever que você teve que gastar 10 centavos numa balinha de remédio porque no seu trabalho aconteceu isso e aquilo. É bem, tipo, pontinho por pontinho. E aí, tipo, essa ajuda já foi muito boa, assim, porque eu só ia colocar, digamos assim, meu salário. Depois eu descobri que podia colocar várias coisas, e isso ajuda muito, porque há um retorno desse imposto, digamos assim. E isso é uma coisa muito boa, de você ver esse retorno e as coisas acontecendo. E aqui tem várias classificações de imposto. Cada pessoa paga um tipo de imposto e uma quantidade. Depende se você é casado, depende do seu salário, etc. Então, também é uma coisa que eu tive que buscar muito para entender, porque eu também não queria errar, não queria passar pela situação do tipo, barrei naquele pontinho, e aí a burocracia alemã ia falar, errou nesse pontinho. É uma coisa também que eu acho que vale a pena conversar com alguém que entende. Não necessariamente precisa contratar um contador, como muitas pessoas fazem, porque existe um software. E aí, pegando um alemão, né, que vai saber ler todas as palavrinhas direitinho em alemão, já fica fácil de fazer a concordância entre o que você tem e o que está escrito lá. Então, lá nesse software, né? Tipo o software do nosso imposto de renda no Brasil, né? Mas acho que um pouquinho mais detalhado.
Uhum. E aí uma outra coisa também que eu fiz questão de entender, porque eu tenho uns amigos aqui que não sabem para onde que vai o salário deles. No contra-cheque vem escrito tudo que acontece com o seu salário até chegar no líquido. E para mim foi muito importante entender o que eram aqueles números, para onde vir. Então, tem exatamente a coisa do seguro-saúde, que é como se fosse um imposto de saúde, digamos assim. Tem a parte do INSS, tem a parte do seguro-desemprego, INSS como aposentadoria. Tem aposentadoria, seguro-desemprego, e aí tem umas outras coisinhas, dependendo do estado tem umas outras coisinhas, mas eu achei muito importante entender também para não... porque aí agora eu vou poder argumentar se alguma coisa acontecer. E também na hora de eu fazer esse imposto de renda anual, ficou mais fácil de entender o que se pergunta. E um outro detalhe que eu queria falar, o imposto de renda aqui, ele não é que no Brasil que você tem até abril para fazer do ano anterior, né? Aqui você tem o ano inteiro para fazer dos 3 últimos anos. Então, acho que é uma coisa mais relaxada, mais tranquila, assim, é menos neurótico, digamos. Legal. Silvia, e quando tu colocas a importância que é, antes de mudar para o país, se informar sobre as profissões, o que está rolando aí, que dicas tu dá para as pessoas que ainda estão no Brasil, quem que elas podem contatar, onde é que elas podem achar essas informações sobre empregos, sobre como o país está, o momento atual de demanda do país, né? Então, eu acho que, na verdade, é muito importante começar a procurar um emprego quando você já está no país. Pelo menos na experiência com a Alemanha e do que eu vejo, como foi comigo, dificilmente eles vão aceitar fazer entrevista com alguém que não está no país. Eu acho que as pessoas que vêm expatriadas é porque elas já estão trabalhando numa empresa alemã, multinacional, e vêm para cá. Na verdade, o que eu fiz foi entrar no consulado, me informar tudo que eu podia no consulado, porque eu achei o site do consulado da Alemanha muito bom, muito bem explicado. E sobre essa coisa das vagas, foi uma corrente de RHs que eu conhecia e eu já sabia que o LinkedIn era muito bom para achar emprego aqui. Um outro lugar que é muito bom é aquele Xing. E tem o Stepstone. E aí eu acho que talvez dessa forma, procurando vaga nesses lugares, talvez a pessoa consiga entender mais ou menos o que está rolando no mercado desse país. E eu não aconselho usar a palavra-chave do que você quer procurar. Porque aí quando você fala, eu quero trabalhar como engenheira mecânica, vai ver várias vagas. Eu acho que, na verdade, tem que fazer o contrário. Pega uma empresa e vê quais são os tipos de vaga que tem lá. Porque aí sim você vai ver quantas vagas tem da área X e quantas tem da área Y. E aí a gente tem mais noção de como acontece. Agora, é uma coisa que você tem que sentar a bunda e ficar fazendo durante horas, porque é muito importante olhar em cada empresa, não só nessas redes, mas também no site da empresa. E uma outra coisa que tem aqui na Alemanha, que é uma dica especial, porque foi assim que eu consegui emprego, e eu conheço muita gente que conseguiu emprego assim, é ir nas feiras de emprego, porque tem muita empresa, tem muita feira, tem feira que é de apresentação das empresas de tecnologia, mas tem feira que é exatamente para emprego. As empresas vão para lá para postar o que elas estão procurando e as pessoas vão para lá procurar emprego. E aí é muito bom, porque você já troca uma primeira conversa com o RH, já faz uma apresentação ali, e aí eles mesmos falar, quando você for se candidatar para essa vaga, fala que fui eu que indiquei. Então você já pode pegar o nome da pessoa com quem você conversou e tal. Nessa questão, nesse momento da pandemia, eu já fui em 2 feiras virtuais, digamos assim. Não é a mesma coisa, porque você vai conversar através de um chat com essas pessoas, dessas empresas, mas é o mesmo esquema também. Eles fazem umas perguntas, fazem uma apresentação, você fala o que você quer, e aí eles falam, tem essas vagas aqui, quando você for se candidatar, fala o meu nome, e etc. E uma outra dica que eu vou dar, eu acho que isso não vale para todos os países, mas a Alemanha é um país... A Alemanha eu sei que é a Holanda também. Aqui é um lugar que as pessoas se importam muito com as formalidades, então é muito importante você ter uma carta de apresentação. E aí eu acho que vale muito a pena contratar alguém ou achar alguém assim para dar umas dicas de como escrever, não só por uma questão gramatical da língua, né, porque a carta tem que ser em alemão,
mas também para escrever do jeito que as empresas buscam ler as cartas. E eu sei que aqui tem muita gente que faz isso, na verdade. Umas pessoas que ajudam nesse sentido. Então, eu acho que é importante investir nisso também. Super. Dicas valiosas que tu estás contribuindo, Silveia. E a respeito da cultura, da língua, qual a importância, como tu te viraste com tudo isso? Aí. Então, a língua... Para mim, a língua é como qualquer aprendizado. Tem que sentar, estudar e praticar e memorizar, e é isso. Agora, o problema foi a cultura. A questão da cultura, para mim, eu achei bem difícil de lidar. E aí, como eu também vejo que tem muita gente que fica, digamos assim, rodando no mesmo círculo de angústia que eu tenho da questão cultural, eu aconselho fazer algum tipo de trabalho de adaptação cultural, digamos assim. Porque às vezes eu acho que se eu tivesse vindo para a Alemanha já sabendo o que eu sabia, ou já tendo conversado, por exemplo, com você, eu acho que eu ia ficar mais preparada para esses choques culturais, ou ia conseguir alinhar as expectativas de acordo com a realidade. Então, na minha opinião, isso é muito, muito importante, porque a gente fica pensando, mas é país do oeste, não sei o quê, não é tão diferente. Realmente, aqui todo mundo usa garfo e faca, não é que nem chopstick, sei lá, do leste asiático. Mas o tratamento entre as pessoas, a forma que as pessoas interagem, o tom de voz das pessoas, isso tudo, para mim, faz muita diferença na relação interpessoal. Então, isso para mim foi difícil de lidar. É difícil ainda, na verdade, não é muito fácil, não. E aí eu acho que é importante fazer um trabalho de adaptação cultural mesmo, oficial. Legal. E lidar com a saudade do Brasil, das pessoas, dos amigos, como é para ti? Então, eu acho muito difícil também. Toda vez que eu vou para o Brasil e volto, eu volto chorando no avião, falo mesmo. Porque eu acho que essa é a parte que eu abri mão, foi da parte social, dos meus amigos, família. Porque aqui a vida social das pessoas, assim, Berlim é um pouco diferente, mas em geral a vida social do alemão não é que nem a do brasileiro. Até tem a galera que vai num bar com os amigos, mas é sempre um evento. Do tipo, que nem a gente tem um casamento, aqui também, tipo, eu vou no bar com os amigos. Não é uma coisa assim do dia a dia, pelo menos no Rio de Janeiro, é uma coisa muito natural você ir no bar, fazer um happy hour, sei lá, fim de tarde, fim da tarde, na sexta-feira já começa. Então, e aí no Brasil eu tinha um grupo muito, ainda tenho um grupo muito unido de amigos, assim, de diferentes lugares. E isso para mim foi muito difícil. E eu acho que o que dificulta um pouco manter essas relações à distância, digamos assim, é que é muito difícil as pessoas que ficam entender como que funciona para as pessoas que vão. Porque eu tenho a impressão que, pelo menos eu, quando estava no Brasil e via as pessoas saindo, enfim, a gente sempre fica achando, essa pessoa está num lugar muito melhor, a vida está muito melhor, não tem os problemas estruturais do Brasil, não sei o quê. E sim, ok, isso é verdade, tem uma questão sociopolítica muito mais estabelecida aqui, ainda mais nos direitos e acessos básicos dos cidadãos. Mas existem outras coisas também que vão pesando na vida, porque eu fui sozinha para o sul da Alemanha, eu tenho umas amigas que moram, mas em outra cidade, então já não é fácil de ficar se movimentando. Então eu fui sozinha para um lugar que eu não conhecia ninguém. É uma região que as pessoas são mais fechadas, elas são mais focadas no que elas têm, e assim, eu já estou numa idade que não é a idade do vamos começar a conhecer as pessoas com, sei lá, 18, 19 anos, fazendo um Erasmo. Então é uma idade que as pessoas já estão com a vida muito estabelecida, e aí no final de semana o que elas fazem? Elas vão passar o final de semana com a família delas. Elas não vão ter o tempo de ir para o bar com os amigos. Ainda mais porque lá tem outra mentalidade, digamos assim. E aí eu acho até que eu acabei me fechando um pouco
nesses 2 anos que eu fiquei lá no Sul, eu acabei me fechando um pouco, porque eu não conseguia também... Tinha essa questão cultural, e aí como é que vai fazer o acesso? E eu sempre gostei muito dos meus amigos do Brasil, e aí eu ficava pensando, bom, quem daqui vai ser tão bom quanto os meus amigos do Brasil? Mas isso aí foi mudando um pouco, aos poucos. Também existem muitas pessoas de fora da Alemanha aqui, então eu acho que isso já cria uma conexão natural, porque existe essa questão do tipo, estamos com saudades do lugar de onde a gente veio. E eu também acabei conhecendo muitos alemães legais, isso foi ótimo. Então, eu meio que agora, já que eu estou quase há 3 anos aqui, eu já tenho a minha rede de apoio emocional aqui, que eu já acho bastante estável, digamos assim. Mas eu confesso que é difícil mesmo. E aí eu acho que eu não acho que tem que ficar insistindo com os amigos brasileiros para entender o que está acontecendo e nananã. Talvez buscar dentro do país onde você está alguém que possa te entender sobre essa falta, sobre essa coisa tipo, melhorei de vida, mas eu morro de saudade, não sei o quê, porque a gente tem que se juntar com as pessoas que estão com a mesma experiência, digamos assim. E aí os amigos do Brasil, a gente comemora as coisas boas, faz um Skype para contar as boas novidades, e aí quando vai para o Brasil também visita. Ficou mais ou menos assim na minha vida. Legal, e isso foram os desafios, né, dessa tua caminhada. E tu continuas aí, que alguma coisa te agrega, né? O que é de benefícios? O que faz a Silvia continuar na Alemanha? Olha, eu me sinto profissionalmente 1000 vezes mais valorizada, mesmo. Assim, tipo, não... É como se a minha vida profissional tivesse dado uma catapulta, assim. E mesmo com a dificuldade de ser estrangeira, e aí eu tenho visto, eu não tenho passaporte, e aí, tipo, o meu alemão é o alemão de estrangeiro, e não sei o quê, e tal. Mesmo assim, eu acho que existe tem um valor muito grande para a experiência de cada um aqui. Tipo, dá para ver claramente que a sua experiência, as suas habilidades são muito valiosas aqui. Tipo, a sua opinião, as pessoas levam muito a sério. E não tem esse clima de desafio, que eu, pelo menos, era o que eu experimentava no Brasil. É uma questão, um clima de agregar mesmo. Então, para mim, isso foi muito bom. Mesmo no começo, com essa dificuldade, tipo, eu queria o emprego na área que eu quero, tá diferente, mudei de novo, mudei de cidade 3 vezes, e não sei o quê. Eu senti que é como se aqui fosse um lugar para me desenvolver profissionalmente. Eu acho que é um lugar muito bom para se desenvolver profissionalmente, e não só na área da engenharia. Tem várias outras áreas que estão bombando, que são valorizadas aqui. Eu acho que cada uma tem uma dificuldade ou outra. Acho que direito e medicina é uma coisa que muda um pouco, mas ainda assim tem muito espaço. E aqui, na verdade, acontece diferentes coisas, né? Tem muita coisa voltada para mercado, mainstream, tem muita coisa voltada para academia, universidade, tem muita coisa voltada para pesquisa. Há esse agito ainda aqui de desenvolvimento. Silvia, olha, muito gostoso te escutar. Por mim, ficaria aí um tempão, né, ouvindo a tua história. Mas como a gente tem aí também, né, o tempo já está mais chegando no momento aí de concluir essa conversa, que mensagem tu deixas aí para os jovens, enfim, para as pessoas que estão querendo fazer esse teu movimento? O movimento que tu fizeste? Faz o movimento, mas faz com planejamento e cautela, porque a gente tem que lembrar que quando a gente não está no nosso país, é muito difícil da gente lidar com coisa de adversidade, lei, barreira linguística, barreira cultural. Não é o nosso lugarzinho que a gente conhece, como é que funciona.
Então, eu aconselho todo mundo a vir, mas se preparar bastante antes, pesquisar o que acontece no lugar, o que está acontecendo, o que precisa, possivelmente o que vai precisar, e também já para ir alinhando as expectativas. Legal. Muito obrigada, Silvia. Muito bom te escutar mais uma vez. Muito obrigada pelo teu tempo aí, Foi de ótimo. disponibilidade, né? E quero te desejar muito sucesso, que tu continue representando aí o nosso Brasil tão bem como tu estás representando. E aqui ficamos com saudade, mas torcendo por ti. Super beijo. Obrigada a você, Silvana. Tchau, tchau.